e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, por casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, por casa de Israel. Pode tomar os seus assentos por causa de Deus, por favor. Meus amados irmãos, é um motivo e um privilégio estar aqui falando da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual é uma passagem muito conhecida a respeito do profeta Jeremias. Porque bem nós sabemos que o Senhor assim, fazendo esta promessa ao seu povo Israel, para que sempre eles viessem a permanecer na sua presença, a obedecer a sua palavra, a estar caminhando nos seus estatutos, a Bíblia nos mostra que assim o Senhor sempre cuidou do seu povo, o Senhor sempre operou no meio do seu povo para mostrar tão querido e tão amado eles eram do Senhor. Mas agora, chegando na parte de Jeremias, no seu capítulo 18, Israel estava se afastando do Senhor. Israel estava num momento onde estava cometendo erros, pecados e falhas, e aquilo que não estava agradando aos olhos do Senhor. Mas o nosso Deus, quando Ele tem uma promessa na vida de alguém, mesmo que a pessoa seja como um profeta Jonas, o Senhor não desiste do seu escolhido. O Senhor não desiste da sua escolhida. O Senhor não desiste nem de mim. O Senhor não desiste nem de você, porque Ele te ama e Ele tem uma grande obra a realizar na sua vida. E a Bíblia, meus irmãos, ela é muito linda, que o Senhor agora vai usar exemplos e forma de como é a visão do nosso Deus, de como é o trabalhar do nosso Deus, de como é o operar do oleiro dentro de um vaso, de como é o operar do Senhor na vida de uma pessoa, porque o Senhor, meus irmãos, aos olhos dos homens, todos que o Senhor escolheu, aos olhos humanos, nunca seria escolhido. Nós sabemos bem que Davi, como não era o primogênito, não tinha até mesmo conhecimento ou alistado para a guerra. O Senhor mesmo assim o escolheu para ser rei de Israel. Nós vemos também um homem chamado José, com seus 17 anos, o Senhor escolheu para ser governador do Egito, porque a visão de Deus é maior do que a do homem. A provisão de Deus é maior do que a do homem. O milagre que Deus olha e diz: eu vou fazer, é onde o homem diz: é impossível. É onde nós vemos uma estéril como Ana, Deus fazer ela ter filho, porque a visão de Deus, ela é muito maior. E contraria aquilo que o homem aos seus olhos escolheria ou veria. Na visão que estava em Israel agora, a
viver? O Senhor faz a pergunta a um homem e ele responde: o Senhor pode. Agora, aos meus olhos é impossível, mas aos olhos do Deus Todo-Poderoso, Ele fez um vale de ossos secos se transformar num grande exército. E a primeira palavra de Deus para você é: a visão dele é maior do que a sua. Talvez você esteja enxergando pequeno, mas o Senhor está dizendo: o que eu tenho para fazer vai te surpreender. O que eu tenho para fazer vai mudar a visão a qual você tem. É por isso que Deus, ele chama até mesmo Abraão, dizendo: Abraão, sai de dentro da tua tenda e tenta contar as estrelas dos céus. A Bíblia fala, olha só, irmãos, eu estou pregando para os irmãos entender entre o oleiro e o vaso. Porque o vaso sempre é limitado. Abraão, com a sua visão, disse para o Senhor: não posso contar porque são muitas. E a visão de Deus para Abraão é dizendo: assim será a sua descendência. Pastor, ainda não entendi. Assim como aquilo que você ainda não viu, o Senhor está dizendo: eu vou fazer ainda mais na sua vida. Oh, aleluia! Agora Israel está numa visão a qual era impossível ser restabelecida. Mas então o Senhor vai ensinar ao profeta e trazer grandes ensinamentos para nós. Ele dá uma ordem ao profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, desce. Desce à casa do oleiro. Jeremias até o momento não estava entendendo que o Senhor o queria mostrar. E algo interessante é que quando Jeremias ele chega até onde o oleiro estava trabalhando no vaso, nós já vemos algo profundo aqui. Por quê, pastor? Jeremias já viu e chegou, mas o oleiro não começou quando Jeremias chegou. O oleiro já estava trabalhando no vaso antes de Jeremias chegar. Então a palavra de Deus para alguém aqui é dizer: eu estou trabalhando no teu vaso nesta noite. Eu estou trabalhando na sua vida. Pastor, ainda não entendi. Jeremias não tinha chegado, ele não tinha visto, mas o oleiro já estava trabalhando. Você aí também não está vendo, mas o oleiro está trabalhando. Você não está chegando nada, mas o oleiro está trabalhando. Você ainda não viu, mas o oleiro está trabalhando na tua vida. Ei, tu é limitado, tu é vaso, mas o oleiro não é limitado, ele não para de trabalhar no vaso. Tu não está vendo, mas ele está trabalhando. Mas eu não estou vendo nada, mas ele está trabalhando. O oleiro está trabalhando no vaso, então deixa o oleiro trabalhar no teu vaso nessa noite. Aleluia! Uma coisa linda que nós vemos, meus irmãos, é que no trabalhar do oleiro o Senhor também nos ensina que em muitas coisas nós vemos que Deus, Ele sempre deu ordem e tudo foi criado através da sua palavra.
quis fazer o homem, ele mesmo com as suas próprias mãos pegou do pó e foi construindo cada detalhe. Pastor, eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo para alguém aqui: não é homens que vão enviar providência para você, é a minha mão que está trabalhando em cada detalhe na tua vida, é a minha mão que está trabalhando na tua história, é a minha mão que está trabalhando no teu casamento, é a minha mão que está trabalhando na tua vida. Então somente confia, e a mão do Senhor está trabalhando, e a mão do Senhor está fazendo algo novo nessa noite. Isso é muito lindo, é muito profundo. Jeremias, ele não para de observar o oleiro trabalhando no vaso. E a cada momento, o vaso, o oleiro ia trabalhando nos detalhes em volta, porque simplesmente para que aquele vaso viesse a estar preparado, primeiro tinha que passar o processo da mão do oleiro. Então o oleiro começa a trabalhar com as suas mãos no vaso, até que o vaso esteja do agrado do oleiro. Oh, aleluia! Enquanto o vaso não estava do agrado do oleiro, o oleiro continuava moldando o vaso, trabalhando no vaso, tirando aquilo que não agrada a ele, arrancando aquilo que não agrada a ele. Por quê? Porque o oleiro tem o amor pelo vaso, e o investimento que Deus está fazendo na tua vida é muito grande. É por isso que o diabo ele tenta contra a tua vida. Por quê, pastor? Porque você foi feito pela mão do oleiro, você foi tocado pela mão do oleiro. O oleiro te deu dons, o oleiro te deu talento, o oleiro tem uma obra linda para fazer, mas é necessário permanecer na vontade do oleiro. E ainda, o oleiro trabalhando no vaso, percebemos que certa hora, no trabalhar do vaso, o vaso se quebra. E no vaso se quebrar, o oleiro, ele não despreza, pastor Júlio, o vaso. Oh, glória! O oleiro não joga o vaso fora. O oleiro não abandona o vaso. Meu Deus do céu, quem está entendendo isso aqui? O oleiro não desiste do vaso de maneira nenhuma. Mas detalhe, ele pega os cacos e começa a refazer a obra de novo. Porque o Senhor está dizendo para alguém: eu sei que você está quebrado, mas eu vou te refazer de novo. Eu sei que está difícil, mas eu vou fazer de novo algo novo. Eu sei que a circunstância está brava, o negócio está apertando, mas o oleiro está dizendo: a obra não vai parar na tua vida, porque é eu, o Senhor, que faço novas todas as coisas na tua vida e no teu ministério. Tem hora que eu estou falando para vasos aqui, tem hora que está quebrado.